Fala galera, professora Michele Granado, mais uma vez aqui com você no nosso momento Minuto Enem. Hoje nós vamos corrigir a questão 150 da prova amarela do ano passado. Tranquilo? Se você já é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, se ainda não é, se inscreva e vai dar uma conferida em todo o conteúdo aí do canal. Beleza? Então vamos lá para a questão 150. Bom, pessoal, vamos começar com a nossa leitura. Questão 150. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite 3 tipos de alerta. Então, eles fazem um relatório. Eles têm 3 tipos de alerta. 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza. Vou até destacar aqui, alerta cinza. Ele deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Aqui, gente, este tópico, essa parte da questão, fez essa questão ser muito polêmica o ano passado. E na hora que a gente terminar a leitura e for partir para a resolução dela, eu vou falar para vocês. Mas é por causa desse tópico aqui, dessa parte do texto sobre o alerta laranja. Quando ele fala que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius. Quando a gente for resolver, eu vou explicar melhor por que isso foi polêmico. Alerta vermelho. O alerta vermelho deverá ser emitido quando a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 e a umidade relativa do ar for inferior a 25. Então, ele linka aqui, temperatura e umidade do ar. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Ele deu o gráfico aqui para a gente, nós não vamos analisar agora. Vamos terminar a leitura para depois a gente analisar. Decorridos 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, nós tivemos um alerta cinza. Dia 12, um alerta laranja. Opa, pintei de vermelho, laranja, aqui não é vermelho, laranja. Dia 12, um alerta laranja. E dia 13, um alerta vermelho, as 3 cores aí para o nosso alerta. Em qual ou quais desses dias ou os avisos foi ou foram emitidos corretamente? Será que foi só no dia 1? Foi somente no dia 12, no dia 1 e 12, 1 e 13, 1, 12 e 13? Ele dá essas opções. Beleza? Então, nós temos 3 tipos de alerta e ele está garantindo que isso aqui aconteceu. Mas a pergunta é, em quais desses dias realmente esse alerta emitido foi um alerta correto? Será que não houve erro em nenhum dos dias? Será que os 3 dias estavam corretamente? Foi emitido corretamente? Será que em um dia só? Para a gente analisar melhor, vamos aqui para essa outra tela, onde a gente tem um gráfico um pouco maior. Então, vamos recapitular aqui, alerta cinza, a gente tem essas condições, a temperatura tem que ser inferior a 10 e a umidade inferior a 40. O alerta laranja, vamos pegar aqui uma caneta laranja, a previsão do tempo diz que a temperatura tem que estar entre 35 e 40 e a umidade ficar abaixo de 30. E o alerta vermelho, a temperatura tem que estar superior a 40 e a umidade inferior a 25. Então, vamos aqui analisar esse gráfico. Aqui nós temos o eixo X na horizontal, que se refere aos dias, o eixo Y na vertical, que se refere ao valor da temperatura deste lado e deste lado a umidade relativa do ar. A linha cheia refere-se à temperatura, olha só a linha cheia contínua, e o tracejado, o tracinhos, refere-se à umidade relativa do ar. Beleza? Então, vamos analisar aqui, dia 1, o alerta cinza.
Foi certo ou foi errado ter emitido esse alerta? Vamos analisar. Se aqui é 2 e aqui é 0, a gente tem aqui ó, o dia 1, ó, dia 1º, primeiro dia, o dia 1. A gente tem esse pontinho aqui, ó, para a temperatura. Então, aqui é a temperatura. Essa temperatura, se aqui é 20, aqui nós temos 10. A temperatura foi inferior a 10, já atendeu a primeira condição. E a umidade relativa tá aqui, ó, tá inferior a 40, também atendeu a condição. Então, esse alerta tá correto. Eu vou pular o dia 12, porque é sobre o alerta laranja que eu falei para vocês que foi polêmico. Vou para o dia 13 primeiro. Vamos lá, alerta vermelho. Dia 12, dia 14, então dia 13 tá aqui, ó, no meio, aqui, ó, entre 12 e 13. Então, a gente fala desses pontos. Esse primeiro ponto aqui em cima é da temperatura, onde está tendo aqui, ó, a nossa linha cheia, foi ligando os pontos de medições de temperatura. A temperatura está acima do 40. E a umidade do ar é esse pontinho aqui embaixo, que está em cima da linha do 40. Então, vamos analisar se o alerta é vermelho. A temperatura tem que ser superior a 40 e a umidade relativa do ar for inferior a 25. E aqui a umidade ela é superior. Então, ele não atendeu as duas condições. O alerta vermelho só deve ser emitido se a temperatura e a umidade. Temperatura e umidade são duas condições. A primeira condição foi atendida, a temperatura está acima do 40. Mas a umidade não estava menor que 25, estava lá no 40. Então, aqui estava errado. Agora, vamos analisar o alerta laranja. Bom, aqui está dizendo que vai ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus e 40 graus. E a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30. O INEP, pessoal, considerou esse alerta errado. Porque, olha só, vamos analisar o dia 12. O dia 12 está aqui, ó. A umidade está aqui, né? E a temperatura está aqui. No dia 12, vou até colocar aqui, ó. Dia 12. No dia 12, a temperatura ela está exatamente igual a 40 graus. Vou colocar um U de umidade. E a umidade está exatamente 20%. Vamos ler o alerta laranja. Está dizendo que a umidade deve ficar abaixo de 30. Então, umidade, ok. A condição que ele impôs aqui para o alerta laranja em relação à umidade está correta, abaixo de 30. A polemização que houve, a polêmica foi aqui, ó. Por quê? A temperatura é exatamente 40. Aí tá aqui, exatamente 40. E o INEP considerou que o 40 não faz parte desse intervalo. Que quando ele diz que a temperatura deve variar entre 35 e 40, ela tem que ser maior que 35, porém menor que 40. Daí, fica parecendo que quando ela for 40, não precisa, né, se preocupar, não precisa ter alarme soando. Porque o alerta vermelho tá bem claro, ó, é superior a 40. Então, quando a gente olha para isso aqui, eu, professora Michele, diria que o dia 12 está correto. Porque imagina que eu chegue numa reunião na escola que eu trabalho e fale assim, olha, galera, eu quero falar em particular com os professores que têm entre 35 e 40 anos. Vai levantar professores que têm 35, 36, que têm 39, que têm 40. Vocês concordam comigo? As pessoas que teriam 35 anos e 40 anos vão se sentir incluídas nesse grupo, por causa desse contexto. Então, nesse contexto aqui de temperatura, a gente supõe que ele está falando de temperaturas entre 35 e 40, inclusive o 35 e inclusive o 40. Por quê? Porque o alerta vermelho, ele até começa após o 40. Então, a gente supõe que conta o 35 e conta o 40. Então, o alerta do dia 12 estaria certo.
a gente marcaria a letra C. Porém, o gabarito divulgado pelo INEP, aqui, ó, o INEP divulgou letra A. Eu, Michele, marcaria aqui, ó, letra C, correria risco de errar. Devido a esse contexto bem do dia a dia. Quando a gente fala assim, olha, a temperatura hoje na região centro-oeste do país vai variar entre 35 e 40. Pode ter cidades que vai ter 35, outras vão ter 40, 38. Não é assim que a gente pensa? Então, seria essa a ideia que eu usaria para responder. Mas o INEP usou aquela ideia do rigor matemático de intervalo. Quando eu viro e falo assim, ó, os números entre 35 e 40, eu penso em números maiores que 35 e menores que 40. E para garantir isso para o leitor, a gente até usa, ó, os colchetes. Lembra quando a gente coloca assim? Eu poderia colocar aqui, ó, 35, 40. Eu tenho um intervalo de números que vão de 35 a 40, sem incluir o 35 e sem incluir o 40. Mas ele não usou esse tipo de escrita aqui para falar da temperatura. E nessa escrita, nesse linguajar bem cotidiano, faz a gente pensar que o 35 e o 40 faziam parte sim do alerta laranja. Seria onde a professora Michele aqui, humildemente, marcaria a alternativa C. Porém, o INEP usou essa ideia rigorosa do intervalo matemático de números, intervalo numérico, perdão, né, que é um conceito matemático, para dizer, olha, a alternativa correta é apenas a letra A, só no dia 1, no dia 12 está errado, porque ele considera que são temperaturas maiores que 35 e menores que 40. Daí esse alerta aqui, ó, não teria muito sentido. E no dia que for 40? Não conta? Não precisa preocupar com a temperatura 40? Eu me preocupo se ela for 39,9 e se ela for 40,01, mas eu não me preocupo com 40? Entenderam o que eu estou mostrando para vocês, falando para vocês? Então, o INEP, vocês sabem, né? Para ele é anular uma questão só, acho que em caso, sabe, muito extremo. Então, eles divulgaram gabarito A, mas eu acredito que muita gente foi na letra C. Mas o mais importante é a gente discutir isso, essa questão do intervalo, a análise do gráfico e entendermos toda a linguagem matemática envolvida aí nessa questão, beleza? Então, por hoje é só. Obrigada mais uma vez pela companhia. Espero vocês no próximo vídeo, no próximo Minuto Enem. Não deixe de se inscrever e dar o seu like para ajudar a fortalecer o canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.